Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um programa Milagres de Jesus. Você vai conhecer agora a história da Fátima. O pai faleceu e após essa morte, a Fátima caiu uma depressão. Passou a ser uma pessoa triste, amargurada, vazia, tomava 16 comprimidos por dia, uma pessoa totalmente perdida. E o pior, o sofrimento dela era tão grande, a dor que ela trazia na sua alma era tão grande que ela pensava em tirar a vida da filha de 4 anos de idade e depois tirar a própria vida. Na verdade, a Fátima era uma pessoa muito problemática espiritualmente falando. Ela tinha problemas graves espirituais, o mal que agia na vida dela. Por isso que ela estava daquela maneira. Muitas pessoas sofrem, a vida está amarrada, elas estão oprimidas, pensam em dar cabo da vida, pessoas que não conseguem nada e não sabem por quê. Mas às vezes essas pessoas foram vítimas de uma inveja, foram vítimas de uma praga, de uma maldição. Veja o que aconteceu com a Fátima. Após a morte do meu pai, eu comecei a ficar muito doente, pelo facto de ter vivenciado todo o processo de doença que ele teve, que foi um tumor no pâncreas, e aquilo acarretou-me imensos problemas. Pronto, comecei a ficar doente. A partir daí procurei um médico em que me foi diagnosticado uma doença que é o hipertiroidismo e ele deu-me uns comprimidos que tinha que tomar, 16 comprimidos por dia. Tomava aqueles comprimidos todos os dias, mas mesmo assim eu sentia-me sempre muito angustiada e muito vazia e cada ano que passava eu não sentia melhoras. Eu estava empregada, mas tive que me desempregar porque eu não dormia de noite e depois eu não tinha cabeça para trabalhar no dia a seguir. Todos passávamos mal, porque todos sofríamos pelo facto de eu não ter paz, de eu não dormir, de andar sempre nervosa. Nós não tínhamos uma vida digna, não é? Tínhamos uma vida todos muito nervosos e ninguém conseguia dar uma solução àquilo. Foram dias muito difíceis na minha vida mesmo. Comecei a ficar com pensamentos de suicídio. Então, como nessa altura a minha filha só tinha 4 anos e era pequenina, eu pensei, bem, deixá-la aqui neste mundo sozinha não resultava muito. Comecei a planear um suicídio. Primeiro então pensei em matá-la a ela e depois acabava comigo, pensando que ia resolver todos os meus problemas assim. Pensei em comprar uma pistola e depois pensava, bem, agora não é, executo, mato a minha filha e depois mato-me a mim mesma e pronto, mas era horrível, eu não dormia toda a noite. E houve uma noite horrível que eu passei toda a noite sem dormir, mesmo a pensar como é que eu ia executar esse suicídio. O vazio era tão grande que eu não me importava com nada e então a solução era essa mesmo para mim, não havia mais solução. A minha tia foi visitar-me e convidou-me para ir a uma Igreja Universal do Reino de Deus e a partir daí eu fui com ela a essa reunião. No dia em que eu entrei na Igreja Universal para assistir a essa reunião de terça-feira em que eu fui ungida, já consegui dormir, tive uma noite descansada e tranquila.
não sentia nem via solução em lado nenhum e comecei a ver ali assim uma porta aberta para mim. Como fui tão bem recebida e como o pastor falou comigo e disse que eu ia vencer e eu conseguir ultrapassar todos aqueles obstáculos, eu então fiquei a sentir tipo assim uma fé que sim, que iria conseguir, não é? Ultrapassar tudo aquilo. Depois, quando eu dei por mim, já não tomava mais os 16 comprimidos, já conseguia dormir toda a noite e com o passar do tempo comecei-me a libertar também, já olhava para mim e não sentia os pensamentos de suicídio, já não tinha maus pensamentos e hoje sou feliz e sou grata a Deus por estar aqui, porque se não fosse ter conhecido portanto, este caminho, se não fosse ter conhecido Deus, eu hoje se calhar não estava aqui a dar este testemunho. Hoje trabalho, sou uma pessoa feliz, tenho vida, não penso em suicídio. E hoje tenho vontade de viver, graças a Deus. Era o milagre que eu precisava. Você viu aí que realmente o que acontecia com a Fátima é que ela era vítima de um mal. Como eu falei antes, muitas pessoas sofrem porque são vítimas de bruxedos, são vítimas de trabalhos, de feitiços, de invejas. Eu conversei com a senhora que disse que ela encontrou no quintal da sua casa, ela encontrou animais mortos que jogaram lá. E a partir daí, o sofrimento entrou na casa dela. A dor, o desespero, o mal entrou na casa dela. Muitas pessoas perdem tudo por conta de trabalhos de bruxaria. Trabalhos feitos em cemitérios, trabalhos para matar, para destruir casamentos, trabalhos para a pessoa perder tudo, perder seus bens, perder sua saúde. Por isso que tantas pessoas têm vivido uma vida de dor e de sofrimento. Na sexta-feira, nós trabalhamos na Universal para ajudar as pessoas que têm problemas espirituais. Inclusive, nós estamos no propósito da rosa sagrada. Você deve levar a uma Universal nesta sexta-feira uma rosa para ser apresentada a Deus. Nós apresentaremos, oraremos, ungiremos com perfume, inclusive sexta-feira próxima nós ungiremos com nardo, mesmo perfume que foi derramado em Jesus. Ungiremos a rosa para você levar para casa. Você deve procurar uma Universal para você ser ajudado, para você ficar livre desses problemas que têm afetado a sua vida. Se você mora em Lisboa, você pode procurar o Templo Maior, na Dr. José Espírito Santo 36, a 200 metros do Metro de Chelas. Se você mora na cidade do Porto, teremos reuniões o dia inteiro, desde as 7h30 da manhã, 10 da manhã eu estarei nessa reunião, meio-dia, 3 da tarde, 18 e 20 horas. Às 20 horas, nós teremos a Noite da Guerra, com o toque das trombetas. Eu quero convidar aqui a todas aquelas pessoas que dizem o seguinte: olha, eu estou numa guerra espiritual muito forte, eu não sei mais o que fazer, eu quero sair dessa situação e não consigo. 8 da noite, essa noite da guerra espiritual, vamos tocar as trombetas nessa reunião para que você fique livre desse mal que tem afetado a sua vida, tá bom? No Porto, na Egas Muniz, 485. Veja esse intervalo que fala desta sexta-feira na Universal. Dores de cabeça, desconforto, ideias estranhas na mente e corpo dorido. A sua vida tornou-se como um deserto, vazio, seco, longe da perfeição. Todas as pessoas que têm vindo a sofrer com uma reviravolta nas suas vidas, que tinham tudo e passaram a não ter nada e que mesmo com muita luta, todos os problemas advêm de uma ação do mal e a única coisa a fazer é quebrá-la. Sexta-feira será feita a quebra da maldição através da rosa consagrada. As transformações estão a acontecer naqueles que não aceitaram perder tudo e vem agora a ação divina nas suas vidas e nas suas famílias. Esta sexta-feira, traga uma rosa e muda a sua vida. Às 7h30, às 10, meio-dia, 15, 18 e 20 horas, no Cenáculo do Porto, Rua Egas Muniz, número 485,
perto do antigo quartel militar da Constituição. Se você sofre com problemas espirituais, se você desconfia que é vítima de uma praga, de uma inveja, de uma maldição, entre em contato conosco agora. Ligue na nossa central. Os pastores estão à disposição de todos que precisam de atendimento, todos que precisam de uma palavra. Basta você ligar agora para o 218-368-008. Você vai conversar, vai desabafar, vai contar os seus problemas e vai ser ajudado também. Você vai ser ajudado, você vai ser orientado agora mesmo. 218-368-008. Temos um número de WhatsApp, que é o 918-617-038. Para quem precisar, para quem necessita de um apoio espiritual, os pastores estão à sua inteira disposição. Basta você entrar em contato agora mesmo, você será ajudado, tá bom? Muito bem, nós temos falado para todas as pessoas deste domingo, dia 30, o dia em que nós teremos na Universal o dia do reencontro com Deus. Será um dia muito especial porque muitas pessoas estão afastadas de Deus. Isso mesmo, muitas pessoas que um dia estiveram na igreja, por alguma razão, por algum motivo, elas se afastaram. Eu vou mostrar agora um relato para você. O relato de uma pessoa que estava na igreja e a vida estava boa, a vida estava muito bem, mas aconteceram algumas coisas que ela se afastou. E a partir daí, os problemas surgiram e problemas muito graves, problemas muito sérios, até que ela retornou e tudo mudou. Vamos acompanhar. Qual o nome do senhor? Raul. Seu Raul, como é que era a vida do senhor antes de chegar na IURD, na Igreja Universal? A minha vida era uma vida vazia, com problemas familiares. Tinha duas irmãs que estavam metidas na droga e era um mau ambiente em termos de família, não é? Depois também era o vazio, procurava nas noites um preenchimento e a partir daí, quer dizer, andava sempre à procura em religiões, em sítios de espiritismo, cartomante, essas coisas todas. E nunca havia nada acontecer na minha vida. Essas mesmas minhas irmãs que estavam na droga foram as primeiras a encontrar a igreja. Depois eu comecei a ver a mudança, a transformação delas, e então também tive o desejo de conhecer. No entanto, a minha mãe entrou e foi-me arrastando. E quando eu cheguei à igreja, então aí eu comecei a achar tudo muito estranho, porque era uma maneira diferente de orar, era uma maneira diferente de falar de Deus, e isso aí foi-me despertando aquele bichinho dentro de mim, não é? Então, a partir daí, eu comecei a vir às reuniões e comecei a ver a minha vida a mudar. Comecei a ver a minha vida a se transformar, na verdade. Aquele vazio já não existia mais, aqueles problemas familiares começaram a ficar resolvidos e a gente disse, bem, aqui existe algo diferente. E então foi isso que me levou e motivou a estar na igreja. Qual foi, assim, o real motivo que o levou a se afastar? O real motivo que me levou a afastar foi talvez o desânimo. Eu comecei lentamente, porque as coisas não acontecem de um momento para o outro. E aos poucos e poucos, o tempo foi o meu maior inimigo. Porque o tempo, ele foi andando e então eu fui-me afastando. O trabalho começou-me a encher, cada dia que eu passava eu tinha menos tempo e isso aí levou-me a quê? A um afastamento da igreja. Levou-me aos poucos e poucos, foi um dia, depois foi 2, depois foi 3, até que chegou uma hora que eu já estava completamente afastado da igreja. No início em que eu me afastei, conquistei, depois daquilo tudo conquistei, perdi em dobro. Então fui perdendo e sempre a resistir em voltar, sempre a resistir, até que cheguei a uma hora em que eu já não tinha mais nada. Era a minha esposa a dizer que se queria divorciar, era a minha filha doente, era eu completamente perdido, sorria para as pessoas, mas no fundo eu não tinha sorriso nenhum. E vivia dessas aparências, não é? Vivia de aparência, encontrava muita gente, não, está tudo bem, para mim estava sempre tudo bem. Deus, eu tenho Deus. Eu dizia sempre que tinha Deus, mas da minha vida destruída. Como é que está hoje a vida do seu Raul? Recebeu o Espírito Santo? Como é que está hoje? Hoje é uma vida totalmente diferente. Hoje uma pessoa tem paz, a pessoa tem força para vencer. Hoje
É como a Bíblia diz, a glória da segunda casa, não é? Será maior que a primeira. Eu creio nisso e cada dia que passa a gente está a ver isso. Podem vir os problemas, eu vejo no problema uma oportunidade, por isso cada problema que vier eu já sei que vem a benção a seguir. E só o preenchimento de ter o Espírito Santo, a pessoa ter paz, a pessoa ter alegria dentro de nós, acho que isso aí é o maior valor de todos. Aquele trabalho em que você chegava tarde a casa. Amizades que pareciam boas. Distrações que ocupavam o seu tempo. Palavras e comportamentos que você viu e ouviu. Você ia tão bem, até que houve um momento que alguma coisa o fez parar no meio do caminho pelo qual lutou tanto para chegar. Não deixe que nada, nem ninguém, o afaste daquele que lhe deu vida quando você mesmo não acreditava que era possível. Olhe para a frente e retome a caminhada rumo à verdadeira alegria. Dia 30 de maio, o domingo do reencontro. Às 7h30 e às 9h30, Cenáculo do Porto, Rua Egas Muniz, número 485, perto do antigo quartel militar da Constituição. Em Lisboa, no Templo Maior, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas, ou numa Igreja Universal, mais perto de si. Neste domingo, nós teremos esse dia do reencontro, que será maravilhoso em todos os templos da Universal, em todo o mundo, tá bom? Você pode procurar uma Universal na sua cidade, aqui em Portugal, nas ilhas ou em qualquer país da Europa, onde estiver chegando aí a nossa programação. É só acessar o site igrejauniversal.pt, você terá todas as moradas. O Bispo Macedo estará conosco domingo no Porto, nesse domingo, dia 30, às 9h30 da manhã. Chega mais cedo, hein? Traga a sua família, convida uma pessoa que está afastada para que ela participe dessa reunião. As pessoas que têm participado das reuniões com o Bispo Macedo, elas têm tido experiências maravilhosas. Veja só esse relato dessas pessoas que um dia participaram de uma reunião com o Bispo Macedo. Ouça só e veja o que elas disseram. Quando toma a decisão de vir até aqui, entende que todas as suas dúvidas e receios foram infrutíferos, muito pequenos, tendo em conta tudo aquilo que ganhou e tudo o que mudou na sua vida. São milhares os portugueses que decidem vir até uma Igreja Universal mudar as suas vidas. Entendem e conhecem o verdadeiro Deus e, a partir daí, a vida muda e prosperam. Pela mão do Bispo Macedo, temos hoje um lugar onde podemos chamar Casa de Deus, onde falamos com Ele, onde recebemos o seu Espírito e por Ele compreendemos a importância da nossa salvação. Não há melhor resposta do que ver e constatar as histórias de pessoas que conseguiram uma real e total transformação ao participar nas palestras da Igreja Universal. Era uma pessoa muito mundana, uma pessoa revoltada, uma pessoa nervosa, uma pessoa mal criada, uma pessoa da noite. O casamento não dava atenção à esposa, andava nas noites, portanto isso trazia uma má influência para a vida financeira principalmente e para a família. E foi isso que me fez, no fundo, vir à Igreja Universal. Foi a doença da minha esposa, um problema grave, estava a ficar cancerosa e então eu aí, como andava nas noites, não dava atenção, e para mim foi fundo do poço também, via-me um bocado o causador do problema dela, porque causava tristeza nela, a angústia, quer dizer, não a apoiava, quer dizer, e foi basicamente isso. Eu, através de um programa da rádio, não é? Ouvi os relatos de pessoas com testemunho que foram curadas, e ela como estava a passar por esse problema, e eu mesmo disse, para mim mesmo, pus um basta e falei com ela para a gente tentar ir à igreja, que muita gente estava a testemunho, que tinham sido curada. Sei que fomos aconselhados a fazer a corrente da saúde e à terceira semana ela participou da unção com o óleo e então à terceira semana ela ficou curada. Uma coisa que já sofria há 6 anos.
E então, pronto, e a partir daí, nunca mais deixámos o Senhor Jesus, nunca mais deixámos vir à igreja, precisamente pelo agradecimento daquilo que Jesus fez na nossa vida e porque outras áreas também começaram a mudar, não é? O caso da vida financeira, a família, os filhos, quer dizer, a união que não havia, foi uma transformação muito grande e estamos aqui até hoje. O senhor hoje considera-se uma pessoa feliz, tem uma família abençoada? Sim, hoje somos felizes. Há um relacionamento muito bom com a minha esposa, não vamos para lado nenhum um sem o outro, não vivemos um sem o outro. Anteriormente isso não era possível. Os meus filhos também cresceram depois na fé, há um relacionamento bom com eles, são bons filhos, a vida financeira também foi transformada. Uma pessoa que entrou na igreja com a vida financeira destruída, tenho a minha casa, aliás tenho duas, tenho outra alugada, tenho carro, tenho barco, tenho uma condição financeira estável, quer dizer, e agradeço portanto, ter conhecido a igreja, ter conhecido Jesus, a palavra, e ter posto em prática e ter mudado a minha vida. Já teve a oportunidade, certamente, de participar de alguma reunião ministrada pelo Sr. Bispo Edir Macedo. Como é que foi para si participar? Como é que é para si participar dessas reuniões? É assim, todas as reuniões na igreja são uma bênção, não é? Seja o Bispo Macedo, seja outro pastor. Mas o Bispo Macedo, para mim, é quase como eu costumo dizer, é a cereja no topo do bolo, porque ele traz sempre uma palavra diferente, a explicação da palavra. Há palavras que até eu já li, mas li várias vezes e tenho o entendimento da palavra, mas quando é explicada por ele é diferente. Em todas as palestras são dados a conhecer os valores essenciais e a coragem para superar tudo na vida. As palavras dadas pelo Bispo Macedo têm ajudado inúmeras pessoas a criar um novo rumo, a conhecerem o Deus que transforma. Aceite também mudar o trilho do seu caminho ao vir até aqui. Nada melhor do que ter a resposta a estes testemunhos, estas histórias de um antes e um grande depois, de pessoas que, ao participarem nestas palestras, absorvem as mensagens e, de facto, mudam de vida. Na oportunidade, ao participar nas reuniões, com a presença do Bispo Macedo, conseguimos ver, e há inúmeras pessoas que nos contam as reais transformações ao conhecerem este Deus verdadeiro. Venha você também fazer um novo rumo, um novo trilho para a sua vida, ao participar nestas reuniões. No próximo domingo, dia 30 de maio, às 9h30, com a presença especial do Bispo Macedo, no Cenáculo do Porto, Rua Egas Muniz, número 485, perto do antigo quartel militar da Constituição. Marque presença. Você também terá a oportunidade de participar de uma reunião com o Bispo Macedo neste domingo, que vai trazer uma palavra que eu tenho certeza que vai dar uma direção para a sua vida. Porque Deus tem visto tudo que você tem vivido. Você que está afastado, volte para a casa de Deus, porque as portas estão abertas. As portas estão abertas para você voltar, para você regressar. Volte enquanto há tempo, minha amiga, meu amigo, porque a palavra de Deus se cumpre na vida de todos aqueles que o buscam. Este domingo será o grande dia do reencontro, o dia da renovação espiritual, do avivamento espiritual. Às 9h30, com o Bispo Macedo no Porto, na Rua Egas Muniz 485, do cruzamento com a Rua Serpa Pinto. E às 18 horas, o Bispo Macedo estará em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüeiro 151. E o reencontro será em todos os templos da Universal, tá bom? Eu queria, antes de encerrar o programa, dizer a todas as pessoas que nesta quarta-feira nós realizaremos a Santa Ceia do nosso Senhor Jesus. Quarta-feira da Santa Ceia. E na reunião de quarta, nós falaremos sobre o livro da vida. Você já ouviu falar do livro da vida? Você sabe o que é o livro da vida? Você sabia que as pessoas que não tiverem o nome escrito no livro da vida não terão a salvação? Somente os que têm o nome no livro da vida é que entrarão no céu. Nós falaremos sobre isso na quarta-feira e teremos a cerimônia mais importante da Igreja do Nosso Senhor, que é a Santa Ceia, quarta-feira na Universal, tá bom? Você poderá participar
em qualquer um dos nossos templos. No Porto, eu estarei pessoalmente 8 da noite em todos os templos da Universal. E no dia 6 desse mês de junho, nós teremos a Festa das Primícias, o grande propósito de Betel, o lugar onde Deus apareceu a Jacó, o lugar que Deus fez promessas maravilhosas, onde Deus mostrou a Jacó uma escada cujo topo atingia o céu, o lugar em que Deus prometeu a Jacó que daria a ele aquela terra em que ele estava deitado e a toda a sua descendência. Nós teremos esse grande propósito dia 6, os nomes dos fiéis, dos dizimistas serão levados para esse lugar muito especial, Betel. Nós falaremos mais sobre isso nos próximos programas e teremos relatos de pessoas que um dia fizeram um voto com Deus. Chegamos ao fim da programação. A todos um abraço. A nossa equipe continuará na central de atendimento à disposição de todos. Que Deus os abençoe e até amanhã.